Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Este é o canal Vozes do Subsolo. Desde já eu peço que você deixe seu like, se inscreva, compartilhe e comente para que eu e o YouTube entendamos que vocês estão gostando do canal. Faz alguns dias que eu não subo vídeo aqui, vi que o canal tá bem paradinho, com o que já era pouquinha visualização, agora parece até que diminuiu. Às vezes isso me assusta, porque eu sou uma pessoa movida a incentivo. Não é que eu queira que todo mundo fique falando para eu continuar com o canal e tal, assim, não é isso. Mas que faça algum comentário sobre o vídeo, se gostou, se não gostou, se, enfim, qualquer coisa ajuda, tá, gente? Assim, como eu já disse aqui, esse canal para mim é uma fonte de enorme prazer e o meu pagamento seria um retorno, né? Um retorno das pessoas, se estão gostando e por aí vai. Bom, mas tudo bem, vamos lá, seguimos firmes e fortes, porque na vida tudo é constância, né? Tenacidade. Se a gente se dedica, faz os vídeos, estuda, faz o roteiro, um dia vem a gratificação. E as pessoas que já fazem comentários aqui, que são pouquinhas, mas algumas já fizeram, eu agradeço muito, tá bom? Muito obrigada. Bom, hoje a gente vai dar sequência à nossa obra, Os Demônios, né? Este calhamaço sensacional que Dostoiévski escreveu, o nosso gênio, né? Impressionante o que este homem faz nesse livro, o que este homem fez, né? Esse grande escritor. Então, no momento a gente está fazendo um apanhado aí geral dos principais personagens, mas ao final desse vídeo a gente vai entrar para uma série que eu diria que é a série final, né? Dos demônios, em que a gente vai analisar a obra como um todo aí, não só especificamente um personagem A, B ou C, mas aí, enfim, fazer o enlace aí de tudo que nós já viemos falando aqui desde o primeiro vídeo. Lembrando que a gente tem aqui no canal as playlists, né, que eu tenho que atualizar, né, porque com este vídeo de hoje e com o do Berdiaev, né, Nikolai Berdiaev, que estamos fazendo aí vários vídeos também desta obra maravilhosa do Berdiaev, então já tem mais um vídeo lá, que eu achei que ficou tão bom o último vídeo, mas ele teve pouquíssima visualização, que o Berdiaev faz a comparação entre Dostoiévski e Shakespeare. Achei que esse vídeo ia bombar, mas enfim, não se deve fazer nada esperando algo em troca. Esta é a grande verdade, gente. É a grande verdade. Ah, deixa eu tomar um golinho aqui de Guaraná, gente. Porque lá vamos hablar, né? E hablar bastante. Bom, então damos sequência aí, né, ao vídeo, né? Hoje vamos falar da pendenga, da fofoca entre, tô brincando, tem fofoca, mas não é isso, tá, gente? Entre Dostoiévski e o nosso genial Turgenev, Ivan Turgenev, o grande escritor. E vamos seguir aqui a biografia do Joseph Frank como o apoio aí em todas essas informações aqui que eu vou passar para vocês, tá bom, gente? Nos vídeos anteriores desta série, o foco foi o Stepan Trofimovich, né? A gente viu por último o Stepan Trofimovich, que era aquele velho idealista lá dos anos 40, e as figuras reais que estavam por trás dele, né? Que era o Granovsky, que não é tão famoso,
e o Herzen, que foi de fato um crítico, um filósofo muito famoso na Rússia lá do século XIX, né, dos anos 40 para frente. Bom, só que então o Stepan, de fato, ele não é a única personagem que os demônios vai representar daquela geração dos anos 40. Tem essa outra figura que aparece no romance que a gente não pode ignorar para seguir adiante, né, gente? Que é o nosso glorioso personagem, nossa personagem Karmazinov. Que coisa fenomenal, gente. Karmazina. Karmazinov, então, é a caricatura do nosso grande escritor Ivan Turgenev. Bom, é uma caricatura maldosa, mas é magistral. E aparecem duas coisas aí, tá, gente? Uma espécie de vingança pessoal e também uma acusação cultural, né? E é disso que a gente vai tratar aqui no vídeo, né? Até chegar no clímax que tem a cena, né, memorável em que o Karmazinov lê o próprio texto de despedida dele aí para o público lá da cidadezinha. E aí o Dostoiévski faz sim uma paródia muito venenosa e faz de forma brilhante, tá, gente? Bom, lembrando um pouquinho aqui, né, a biografia do Turgenev, né, ele foi de fato um dos maiores romancistas russos aí do século, ao lado de Tolstói e Dostoiévski, né? E dos três ele foi aí o mais europeizado, né? De fato, ele foi o mais ocidentalista desses escritores, com certeza, né? Ele passou aí uma grande parte do seu tempo fora da Rússia, né? Muito admirado nos salões de Paris, né? E o nome, começando pelo nome aí da personagem, né? Karmazinov, né? É uma piada já, porque o Dostoiévski faz muito isso com os nomes, né? Que tem significados que tem a ver com a trama que ele está desenvolvendo. Vem de uma palavra que no russo veio do francês cramoisi, não sei se é assim que fala, né? Que quer dizer carmesim, vermelho, né? Então já aí foi visto que é uma alfinetada nas supostas aí simpatias progressistas do Turgenev, né? Bom, a relação entre os dois, né, entre o Dostoiévski e o Turgenev, ela tinha ficado muito ruim mesmo ali, enfim, principalmente quando o Dostoiévski também vai para o exterior, acho que ele foi tomando uma raiva assim, por muitos motivos, tá, gente? Não vou entrar nesse mérito agora, né? Mas é fácil olhar para esse retrato devastador que ele faz ali da, do Turgenev e achar que tem a ver só com a briga pessoal deles. Não. Só que isso seria uma injustiça com Dostoiévski, é o que o José Frank vai defender, né? Porque existem aí razões culturais por trás também dessa caricatura. Dostoiévski não faz nada por acaso, né? Um ataque tão longo, tão detalhado a um escritor famoso como o Turgenev era raro, né? Mas ele não nasceu, era raro na literatura, né? Mas ele não nasceu só de um rancor que Dostoiévski tinha em relação ao Turgenev, tinha se ofendido com o romance Fumaça de Turgenev, né? Que ele via como se fosse o Dostoiévski via, né? Como se fosse uma tentativa de demolir de fato a cultura russa, né? E o Dostoiévski era de fato um nacionalista, né? E ele se ofendeu ainda com uma outra coisa, né? Que era a tentativa do Turgenev de agradar essa nova geração dos niilistas, dos jovens radicais. E então foi somando ali muitas coisas na vida do Dostoiévski que acabaram aí ajudando ele a construir essa personagem, né? É,
Turgenev, ele tinha, nessa questão dos pais e filhos, né, ele tinha elogiado muito os comentários que o Dostoiévski tinha feito ao livro do Turgenev, né, o Turgenev tinha elogiado muito ele. E chegou a dizer que o Dostoiévski era uma das únicas duas pessoas que tinha entendido o livro dele, né? Só que a leitura do Dostoiévski era bem específica. Para ele, o Bazarov era o niilista do Pais e Filhos, ele era uma figura que era uma figura dividida, né? Não teria como Dostoiévski não achar que um ser humano não é dividido, né, gente? De um lado, o Bazarov ele tinha as convicções radicais, muito estreitas, e do outro ele tinha sentimentos aí de uma pessoa com um grande coração. Ou seja, o Dostoiévski, para o Dostoiévski, o próprio Turgenev tinha mostrado de forma brilhante os limites humanos ali do niilismo. E aí vem a pergunta que é complicada, né? Será que o Turgenev, quando ele, né, ao começar a bajular os jovens, né, ele estava de fato concordando de verdade com aquelas ideias, né, ali, enfim, que ele mesmo tinha exposto como limitadas no livro que ele escreveu, Pais e Filhos, né? Então, essa foi uma pergunta aí que Dostoiévski provavelmente se fez, né? Bom, mas agora vamos falar aí do romance em si, né? O Karmazinov, ele aparece ali, a descrição física dele é um velho, baixinho, cheio de afetação. Velho, gente, 55 anos, hoje em dia não seria considerado velho, né? Um rostinho coradinho, só que fisicamente ele o que é descrito pelo Dostoiévski não tem nada a ver com o Turgenev, né? Porque o Turgenev era um homem alto, imponente, muito bonito, né? Uh, e tinha ali os ares aristocráticos, né? E tinha essa preferência por morar na Europa, né? Longe da Rússia, né? É, também uma outra característica do Turgenev e que é também uma característica do personagem Karmazinov é um pessimismo filosófico, né? Que acabava aparecendo nos poemas em prosa dele, que vão ser muito ridicularizados. Essa questão de um certo egoísmo entendiado, de uma vaidade, isso Dostoiévski vai com tudo, né? Esse egoísmo Dostoiévski viu escancarado mesmo num texto real do Turgenev, né? Sobre a execução de um assassino francês, Tropman, não sei se é assim que fala, né? Então o Turgenev, ele de fato ele assistiu à guilhotina deste homem, né? E ele escreveu sobre essa morte que ele viu, essa execução, né? Só que no texto, o que mais aparece não é a morte desse condenado, é a reação do próprio Turgenev diante da cena, né? E acaba que o Dostoiévski pega esse episódio aí da vida real, do que o Turgenev escreveu sobre essa morte na guilhotina que ele assistiu, e transforma isso num traço assim de paródia, gente, muito engraçado, né? Então, no romance, o narrador lembra de um texto do Karmazinov sobre um naufrágio, né? Na costa da Inglaterra, né? E aí o narrador vai falando sobre esse texto do Karmazinov, né? Um texto escrito, segundo o narrador, né, com a mais terrível afetação, cheio de uma poesia ingênua, de uma fala, de uma psicologia toda empolada, né? E o Karmazinov, que teria presenciado tudo, né? O salvamento das pessoas que se afogavam, né? Os corpos também dos que morreram aparecendo na praia. Só que, de novo, o que interessava ao
Karmazinov, não eram as vítimas, era ele mesmo. Então é como se ele dissesse o tempo todo, né? Porque aí isso é no texto, tá? No texto lá dos demônios está isso, né? Por que olhar para aquela mulher afogada com o filho morto nos braços, né? Olhem para mim, né? Vejam como eu não aguentei, como eu, né, fiquei mal com todo esse espetáculo e que me afastei de costas, né? Passando muito mal, transido ali, passando mal de horror, né? Sem forças nem para desviar o olhar e ver o que estava acontecendo. Então tem toda essa paródia aí em cima. E é o sofrimento alheio que vira aí uma vitrine pro ego desse escritor Karmazinov, né? Mas essa questão da vaidade é só o começo, né, gente? O papel do Karmazinov ou Turgenev no romance, ele fica bem maior por um outro motivo, né? E aqui entra o contraste com o Herzen, né? Que o Herzen, ele ajudou a formar o personagem Stepan Trofimovich, que já falamos bastante, né? Então, o Herzen, ele defendeu os próprios valores dele de frente, com firmeza, e isso aparece no Stepan Trofimovich, né? Mas Turgenev, na leitura de Dostoiévski, ele fez o oposto, né? Ele se curvou aí de forma que o Dostoiévski considerou vergonhosa, né? Diante da intimidação dos niilistas lá, do Broliúbov, do Pisserov, enfim, e deu um carimbo de aprovação para esse bazarovismo, né? Que ele mesmo tinha escrito aí no livro Pais e Filhos. Ah, e E aí, por conta disso, é como se ele tivesse dado, por extensão, um carimbo de aprovação ao próprio niilismo do Sergei Netsanaev. Lembrando lá dos primeiros vídeos, né? Netsanaev foi o niilista que assassinou o jovem Ivanov, que nós começamos a falar dos demônios, falando que foi esse episódio que inspirou Dostoiévski a escrever Os Demônios. Mas o Turgenev, ele ficou magoado com esse ataque que ele levou sobre isso, né? Ele se queixou depois de que o Dostoiévski tinha retratado ele como um simpatizante secreto de Netsanaev. Então ele não gostou nada disso, obviamente, né? E no sentido literal, isso não é verdade, né? O Turgenev, ele não era nada disso, só que no mito simbólico que o romance do Dostoiévski constrói, a acusação se sustentou perfeitamente, porque ali estamos falando de literatura, né, gente? Por mais que o personagem tenha sido inspirado no Turgenev, não é o Turgenev, é o Karmazinov, né? E é o Karmazinov que dá prestígio ao Piotr Verkhovenski, que seria o Netsanaev, né? É o que está aí na trama, que vai fazer toda a questão do assassinato lá enfim, do outro personagem, né? Então, exatamente como Turgenev na vida real tinha dado prestígio ao Bazarov e a toda a linhagem de niilistas que veio depois dele, o Karmazinov age como uma espécie aí de mentor e advogado do jovem Piotr na trama, né, no livro. Então ele chega a dizer a ele, ao personagem, né, que garantiu a todo mundo na cidade que o Piotr era um homem inteligentíssimo e que agora todos estão loucos por ele, então ele babava o ovo, digamos assim, do Piotr, né, deste personagem aí fundamental na nossa trama, que é inspirado no assassino lá da Netsanaev, né? E aqui tem uma observação
do crítico Dolinin, que o Joseph Frank traz, que mesmo que o Stepan Trofimovich seja o pai biológico do Piotr Verkovensky, né, dentro do romance, o verdadeiro pai dele é outro. No espírito, Piotr é muito mais um filho do Karmazinov, né, deste personagem escritor aí que faz o papel de um escritor, do que do próprio Stepan Trofimovich. Ou seja, né, o niilista destruidor, ele não é o filho do velho idealista sonhador. É o filho do escritor famoso e europeizado que bajulou os radicais por vaidade e por covardia. Bom, Dostoiévski ainda colocou nas cenas entre o Karmazinov e o Piotr episódios da sua própria, de coisas que ele viveu também. O Dostoiévski é demais, né? E isso revela, assim, um traço aí. O Dostoiévski, ele faz muito isso, né? A gente que está lendo a biografia e vai lendo os livros e vai sabendo dos detalhes, ele usa muito disso, né? Então, ele usava dessa liberdade de entregar fatos da própria vida dele aos personagens, né? Sem nenhum pudor, né? Então, um exemplo foi o seguinte, que quando Dostoiévski estava em Baden-Baden, o Turgenev levou para o Dostoiévski um poema em prosa que se chamava Fantasmas. E entregou esse poema para o Dostoiévski para que o Dostoiévski, para ajudar o Dostoiévski, na época o Dostoiévski era o editor da revista O Tempo, né? Depois a gente vai falar sobre isso também, né? Só que o Dostoiévski, naquela época, ele estava muito envolvido e viajando com uma jovem chamada Polinária Suslova, que foi uma mulher que ele teve um relacionamento muito conturbado, né? E, e ela se esquivava dele. Enfim, e como ele estava muito envolvido com isso, ele não leu o texto que o Turgenev entregou para ele. Não leu. E esse episódio ele reaparece disfarçado nos demônios, né? E o Karmazinov ele entrega para o Piotr uma cópia manuscrita de um texto que ele pretende ler na festa, na tal festa, famosa festa, né? Que cena é aquela daquela festa? E essa cena também é muito engraçada e muito bem escrita e é impressionante, gente. E ele fica então incomodado quando o Karmazinov, ele fica incomodado quando ele percebe que o Piotr não fala uma palavra sobre o texto que ele passou, né, para o Piotr, né? E o Piotr, com total indiferença, chama o texto pelo nome errado, não lembra onde que ele guardou. E no fim ele tira o Piotr do bolso de trás, enfim, da roupa dele, da calça dele, um rolo de papel ali todo amassado, dizendo que isso aqui ficou esquecido aqui no meu bolso, né? Junto com o meu lenço. E tá aqui desde que você me entregou, eu nem lembrava disso. Ele fala isso pro Karmazinov. E é justamente esse texto de despedida que leva ao clímax do romance, que é a famosa, famosíssima, gente, cena da festa, né? Na verdade, assim, é difícil em Os Demônios não ter alguma cena descrita ali pelo Dostoiévski que não seja assim totalmente emblemática, né? Um livro muito bem escrito, né? Então, Karmazinov ele concorda ali com toda condescendência ali em ler a obra de despedida dele diante de uma plateia ali, de um baile, né? E uma plateia que estava muito de cidade pequena, né? Porque toda a ação dos demônios se passa numa cidadezinha ali pequenininha, né? Então era a despedida, porque ele tinha anunciado que ele ia largar a pena, né, para sempre, depois daquela última aparição ali em público que seria nesse baile, né? Nesse baile. E é a saída de cena solene do grande escritor ali, que vai ser encenada ali como um número
de muita vaidade, né? E o Turgenev, ele reagiu ali a esse capítulo. Eu fico imaginando, né? Como é que não deve ter sido a fofoca toda, né, gente? Toda essa fofoca, né? E ele respondeu, o Turgenev é um amigo, num tom de mágoa mesmo, ficou muito chateado, né? Achou curioso que o Dostoiévski tivesse escolhido para paródia justamente a obra que ele, Turgenev, tinha publicado na revista de Dostoiévski, né? Uma obra que na época tinha sido agradecido com uma chuva ali de cartas lisonjeiras, né? Dostoiévski tinha agradecido. Cartas que o Turgenev dizia que ele guardava, né? E que acharia até divertido publicar para mostrar, olha só, ele fala isso, escreve isso no livro, mas olha essas cartas aqui que ele me escreveu. Mas diz que o Turgenev diz que ele não publicaria, né? E concluiu ali que só restava a tristeza de ver um talento inegável, no caso o Dostoiévski, né, usado para satisfazer sentimentos baixos, né, e que Dostoiévski devia valorizar o próprio talento em vez de se rebaixar aí para escrever panfletos. Olha quanta fofoca boa, gente. Para quem gosta de fofoca, entender ali o contexto desses escritores é muito interessante o que o Joseph Frank apresenta na biografia, né? Só que a acusação de Turgenev, ela não se sustenta diante do texto, do livro, né, gente, do texto. Porque a obra que ele diz ter sido parodiada, que ele achou que foi a obra parodiada, é Fantasmas. Mas não é essa a base principal. Dostoiévski, na verdade, ele tinha parodiado um outro poema em prosa do Turgenev que se chamava Bastante, Bastante. E usou também um ensaio do Turgenev, um ensaio que ele escreveu sobre a própria obra Pais e Filhos, né? Para as falas ali de abertura, quando o Karmazinov vai lá no baile fazer a sua fala, né? Então ele usa esse ensaio do Pais e Filhos que o Turgenev tinha escrito. Bom, de qualquer forma, essa discussão sobre as fontes não importa tanto, né? Porque a paródia é muito engraçada, gente. É brilhantemente bem escrita e muito engraçada, né? Uma pequena assim, obra-prima por si só. Não importa em qual texto o Dostoiévski tenha se baseado para fazer aí a sua a sua paródia, né? Ahn, Bom, o Turgenev dos poemas em prosa, ele é um escritor muito diferente do Turgenev romancista, né? Então, o Joseph Frank faz bem essa distinção, né? Como romancista, ele é sóbrio, ele é um observador frio, muitas vezes um satirista ali muito afiado, né? Uh, o lado mais lírico e melancólico fica contido, aparece só de vez em quando. Isso no caso da prosa, né? Do romancista, né? Mas nos poemas em prosa é o contrário. Ali o Turgenev ele solta ali um lirismo por completo, tem toda uma imaginário, uma imagística romântica, alusões históricas e culturais e um clima assim de imagens de sonho, né? Um sentimento assim de cansaço do mundo, um desespero metafísico, né? Um estilo assim muito rebuscado que lembra muito o início lá do século XIX, né? Ou a fase simbolista, né? Mais do que os anos materialista ali
dos anos 1860. Deixa eu tomar mais um gole aqui, gente. Esse vídeo era para ter 20 minutos, já temos 30. Depois eu não sei por que ninguém... Não, mas o YouTube não tem tempo, né, gente? O pessoal que tá aqui, que gosta, não se importa com vídeo longo, né? Até gosta mais, né? Bom, e aí nessa fraqueza que o Joseph Frank chama uma fraqueza, no caso, na obra do Turgenev, aí que veio, né, ficou fácil para o Dostoiévski, porque esses poemas são fáceis de ridicularizar, né? Então basta introduzir ali uma nota de prosa seca, terra a terra, por meio de uma fantasia lúgubre, e todo esse efeito vai desabando ali, né? E ao fazer isso, o Dostoiévski ridiculariza também essa presunção que leva o grande gênio a transformar qualquer fato do mundo ali num reflexo da sua própria angústia existencial, né? Tudo no mundo vai virar o espelho e o sofrimento do poeta. Então, o Dostoiévski pegou isso de jeito, gente. Os exemplos, eles são, de fato, impagáveis, engraçadíssimos, né? Então, numa cena, o poeta cai no rio Volga, num momento de gelo, e ele tá ali supostamente se afogando, né, morrendo. Só que em vez de lutar pela vida, ele que tá ali morrendo, que caiu no rio, né, congelado, ele avista um pedacinho minúsculo de gelo, do tamanho de uma ervilha, né? E o brilho daquele gelo que o poeta vê quando ele tá ali se debatendo, lembra uma lágrima, né? A lágrima que teria rolado dos olhos da amada, né? Um dia, debaixo de uma árvore, e que quando ela exclamou ali, alegre, que o crime não existe, e ele respondeu ali, muito emocionado, entre lágrimas, que também, então, já que o crime não existe, que também não existem os santos, né? E aí os dois caíram no choro e se separaram para sempre. Então, assim, uma coisa assim totalmente, né? É, completamente ridicularizada, né? O homem que está se afogando e que o que ocupa a cabeça dele é uma lembrança assim sentimental, né? E aí o Joseph Frank explica que essa cena é de fato uma alusão à adesão aí do recente do Turgenev ao niilismo, né? Então a negação niilista, né? Aquela ideia de que não há bem nem mal. E aqui aparece num tom totalmente ridículo, gente, de comédia mesmo, comédia pastelão. Não no tom trágico que depois Dostoiévski vai dar à personagem Stavrogin, que vamos falar aí muito do Stavrogin depois, né? É, enfim, são muitos os exemplos aí que o Joseph Frank vai dar, né? Dessas referências, né, eruditas, né, e, e é impressionante no livro como isso fica muito engraçado. De fato, o Dostoiévski explora muito isso e dentro da trama isso é um alívio cômico entre aquela sucessão de acontecimentos absolutamente trágicos, né, que vão pontuando ali a narrativa, né? E é isso. Então, acho que com relação a essa personagem, né, Karmazinov, né, que é uma caricatura, né, do Turgenev, acho que falamos bastante
E tenho certeza que para quem não leu o livro, é bom saber, sabe, gente? Não é que seja fundamental saber de onde essas personagens surgem, mas quando você sabe, né, e enfim, você até já leu o Turgenev, conhece essa briga entre eles, né, então isso acaba tornando a leitura, né, e as cenas todas vão tendo um gostinho a mais, né, um gostinho a mais, né, é, enfim. Mas é isso, acho que por hoje já deu, né, gente? E seguimos então com a nossa análise da obra Os Demônios. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.